Começa agora o programa Encontros Inteligentes. O sucesso na visão de quem chegou lá, com Mário Divo. Rádio Cloud Coaching. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite a quem está nos acompanhando. Eu aqui com o Youssef Zaiden Filho, um grande amigo e também uma pessoa de altíssima competência, e que hoje vai estar aqui batendo um papo, como sempre, para a gente abordar algum tema que seja ou do interesse pessoal ou profissional, mas que vai fazer sentido na sua vida. Youssef, muito obrigado aí por esse bate-papo, esse tempo que você vai dispor. Eu queria que você se apresentasse para o pessoal, e sempre antes de dar o tempo da apresentação, eu lanço uma pergunta casca de banana. Hoje você se considera mais mentor, coach, consultor ou advisor? Eu me considero, Divo, primeiro, boa noite, boa tarde, bom dia a todos, inclusive Mário Divo, meu grande amigo, sem sombra de dúvida. Eu me considero mais hoje um mentor. Então, bom, você não falou da sua experiência, você hoje, vou falar. O que você já tem de relevante que construiu a tua carreira? Bem, eu comecei minha carreira na parte corporativa. Eu trabalhei durante 25 anos em duas grandes organizações. Eu trabalhei 8 anos na Unilever e 17 anos na Johnson & Johnson. Depois eu fui mais para o outro lado, eu fui para o mundo acadêmico. Aí eu trabalhei com o Covey, com o Stephen Covey, durante 10 anos na Franklin Covey, dando os cursos dos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, liderança, 5 escolhas, que é o antigo foco deles. E trabalhei também com o Christian Barbosa na área de administração de tempo e produtividade, onde eu dava os cursos que o Christian produzia, os livros que ele escreveu e tudo mais. E sou formado em Direito, Filosofia, né? Tenho e meu mestrado na área de educação e outros cursos aí que, né? Hoje eu estou com a minha empresa, a IZF Coach Desenvolvimento Humano. Eu trabalho um lado muito, vamos dizer assim, um lado alquimista, mas um lado que trabalha a física quântica. Eu gosto muito desse trabalho da física quântica. Então isso é uma coisa importante para que a gente possa estar trabalhando, né? Então, a minha jornada é essa. Hoje eu estou aí coordenando uma universidade, comprando uma outra escola de psicanálise, ficando sócio dessa escola. Estou fazendo algumas coisas nesse sentido para poder sempre... Minha missão é ajudar as pessoas a crescerem, vê-las crescerem, e assim a minha missão vai estar cumprida. Então, esse cara aí, plagiando o Carlos, sou eu. Pelo que você está me descrevendo, você não só gosta de ajudar os outros a se desenvolverem, mas você começa dando exemplo, né? Se desenvolvendo Sim. continuamente, sempre estando num aprendizado e numa aplicação constante, né? Aí você falou da física quântica. Me explica onde é que a física quântica entra dentro desse... Aliás, para quem não conhece, até dá uma ideia do que é a física quântica dentro desse contexto. Olha que coisa bacana, né? A física quântica são as energias que o universo emana para a gente. E nós aqui, quando você estuda física quântica, ela foi uma coisa que Deepak Chopra estudou muito tempo, um físico indiano, também o Fitzgerald Capra estuda isso há muito tempo, mas ela é uma coisa que vem dos antigos magos. Lá de trás, eles observavam o universo, os planetas. E para entender melhor como funciona toda essa energia, eu fui estudar planetologia na USP. É uma matéria do curso de astronomia da USP. A planetologia é uma disciplina delas. Cara, quando você descobre o que o universo tem energeticamente dentro da gente, e ele influencia a nossa vida em todos os termos, aí dá para você entender por que a física mudou. A matemática é quântica. Quando você estuda Kabbalah,
quando você estuda o sufismo, as antigas religiões. Então, hoje, comecei a perceber como é que o ser humano ele interage. Porque o ser humano tem 4 dimensões. Ele tem a dimensão psicológica, que é a emocional dele, que é a mental, que é ligado por energias. Tem a dimensão física, que é o corpo, que é aquilo que a gente vê, que o cérebro faz com que a gente vê, e está ligado a 3 coisas básicas. Primeiro, que é a saúde. É uma coisa que você não enxerga, mas você sente que você está são, está doente. Né? Isso está ligado às emoções, tudo mais. Você vê as questões do câncer e tudo mais. Você tem uma questão de carreira. O que é carreira? É a física, que eu estou falando, a parte física do corpo. Carreira é a experiência que você adquire ao longo da vida. Muitas pessoas falam em carreira em ter um cargo, ser presidente de uma empresa. Não. Carreira é a experiência que você tem ao longo da tua vida. Você tem um outro lado, que é chamado o lado financeiro, que é o lado que você precisa para viver isso. Então, essas 3 coisas básicas fazem parte da do nosso corpo, do nosso físico. Tem uma outra dimensão, que é a dimensão chamada do coração, que é a dimensão onde você faz o relacionamento com as pessoas. Relacionamento, primeiro, com você mesmo, relacionamento pessoal, e o relacionamento interpessoal, com os outros. Entender, escutar, saber se comunicar, tudo isso faz parte da questão do relacionamento. E, por fim, aí entra a grande questão da física quântica, é a sua dimensão espiritual, onde o self olha a alma, o nosso self, e o ego vê aquela parte física. Então, é o equilíbrio entre o físico e aquilo que você não vê, que é o espírito. Através do quê? Do seu sentido de vida, do propósito de vida, de uma série de coisas que estão ligadas a essas 2 coisas e que o ser humano ele vive em prol de alguma coisa. Você fala muito em felicidade. Quando você fala para as pessoas o que é felicidade, se você perguntar para cada um interpreta a felicidade de um jeito. Por quê? É a forma como ele sente. E esse sentimento, a emoção, vem de toda essa energia que o ser humano trabalha. Por isso que hoje os grandes físicos trabalham a quântica. Por exemplo, um grande físico, Albert Einstein, trouxe lá, né, a lei da... Como é que esqueci até o nome? Me ajuda aí, a lei dele, Relatividade. Isso, a lei da relatividade. Newton trouxe a questão da lei da gravidade e tudo mais. Isso tudo, o Newton e o Einstein eram caras quânticos. Porque o Einstein descobriu e falou muito disso aí em 1960. Então, isso aí não é novo, né? É uma coisa que, ao longo do tempo, ele se modernizou. Quando você fala na física quântica, nessa questão do universo, desse todo do universo, é interessante porque você citou o Chopra, mas, além do Chopra, tem outros... em algumas religiões também, a visão muito antiga, desde as leis herméticas, em que Sim. se fala do todo, em que o todo está em cada pessoa e cada pessoa está no todo. Sendo que o todo, na realidade, quer dizer, esta visão mostra que nós somos um conjunto de sistemas que, ao mesmo tempo, é subsistema de um outro sistema maior. E se a gente for levar para o extremo, esse sistema maior ainda não é conhecido, que a gente conhece esse todo que a gente conhece, que a gente chama de universo, ele é desconhecido. A gente conhece algumas galáxias, a gente conhece algum conjunto de galáxias, mas o todo é desconhecido. Mas o que se sabe é que existem sistemas que funcionam igualmente como subsistemas dentro de sistemas maiores. Então, aquilo que como você definiu a física quântica, né, que é essa maneira de se pensar em que nós temos uma organização de trocas de energia, algumas que são visíveis, na medida em que nós temos corpo físico e a gente consegue, às vezes, ver determinados momentos de troca de energia. O carinho, por exemplo, da mãe
com filho, dois amantes, etc. Mas existem momentos em que a troca de energia ela não é percebida, ela é simplesmente vivenciada, né? E aí você falou de uma outra questão que eu me lembrei, até eu tenho um livro que eu escrevi em que eu cito isso. Os antigos diziam que o coração... Por que hoje, quando se fala em amor, em paixão, se faz um coração vermelhinho? Quando se quer falar de alguma coisa ligada a carinho, esse calor do amor, tem o coração na internet. Hoje você vê um monte de gente que posta coraçãozinho batendo, o emoji mandando beijinho, é um coraçãozinho. Porque, na realidade, se dizia que as emoções, principalmente no caso o amor e a paixão, eles estavam no coração. Quando não estava no coração, a paixão e a sensação de amor são diferentes bioquímicas do corpo que nascem no cérebro, mas que fazem com que o coração pulse diferente em função dos estímulos cerebrais. E aí, para os antigos, né, essa coisa ficou ao longo da vida até hoje, está dentro da sociedade, a visão de que o coração é o centro da paixão e do amor, quando na realidade ele é reflexo. Então, a energia passa por ele. Exatamente. Então, olha, você vê o seguinte, eu te fiz uma pergunta que eu falei que era uma casca de banana, e você viu como é que a conversa derivou? Mas eu vou voltar agora para a minha casca de banana. Sabe por que eu te fiz essa pergunta? Porque eu tenho uma posição pessoal, mas gostaria de ouvir a sua. Eu diria que praticamente em todos os cursos de coaching atualmente, independente de ser um curso pequeno, médio, grande, famoso ou não, existe uma máxima de que o coaching ele é uma intervenção humana, que ele não tem nada a ver com mentoria, com terapia, com consultoria, ou seja, se faz uma diferenciação que o coaching é coaching e o resto, cada um tem a sua característica. E eu tenho alguns senões a respeito. Então, eu já dei o spoiler do que eu penso, mas eu gostaria de ouvir, por isso que eu te perguntei, você se sente mais... Porque o seu slogan hoje é de coaching, né? E, ao mesmo tempo, a tua empresa ela é de desenvolvimento humano. E, ao mesmo tempo, você também, como disse, você trabalha com uma empresa de psicoterapia ou com filosofia. Psicanálise, filosofia. Exato. Então, daí vem a pergunta, e você se disse como mentor. Dá para você localizar isso dentro do ambiente do que você entende, que é as similaridades ou as discrepâncias entre ser um coach e ser um mentor? Sim. E um consultor? Tem tudo isso. Eu baseio toda essa relação entre essas coisas em 3 disciplinas que são fundamentais na área humana. A primeira delas é a fenomenologia. A fenomenologia, ela traz o fenômeno que está acontecendo atual, e você estuda isso. Só que tem mais 2 coisas que estão por trás da fenomenologia. Primeiro, a maêutica, que ela é muito usada no sistema de coaching. A maêutica é a arte de se fazer perguntas. E quando você faz perguntas, você está tendo uma comunicação com o seu cliente. E essa comunicação depende de uma coisa muito importante, a escutativa. Escutar, mas não com a intenção de responder, escutar com a intenção de compreender o outro, ou seja, você sai do seu referencial e entra no referencial do outro. Mas por trás disso, quando você usa a maêutica e ele te responde, você precisa de uma outra disciplina chamada hermenêutica, que é a arte de interpretar aquilo que está por trás do que ele está falando. Por isso que às vezes se confunde coach, com mentoria, com aconselhamento, com psicologia, com psicanálise, com um monte de coisa. Por quê?
Quando você trabalha isso, quando você tem tudo isso trabalhando dentro de você, a pessoa que é preparada, ela consegue distinguir. Por exemplo, eu estou num processo de coaching. Preciso fazer uma pergunta e preciso entender aquela pessoa. Como eu aprendi a escutar ativamente, eu deixo a pessoa trazer à tona aquilo que ela precisa. Mas sem que eu tenha que dar para ela uma resposta àquilo que ela está fazendo, a não ser que ela me peça. Quando ela me pede o que ela quer fazer, eu saio do ponto de coaching e entro no ponto de mentoria, se eu tenho experiência naquela área. E ainda, se às vezes é uma questão emocional, e eu não sou um psicólogo, eu não posso atender ela nesse momento, porque é uma emoção que ela sente e eu não sinto. E ela precisa ir para um profissional que entenda aquela emoção. Mas eu consegui fazer o quê? Descobrir qual é a necessidade que aquela pessoa precisa naquele momento. Dentro dos meus processos de coach executivo, eu consigo não só fazer o coach, mas derivar o meu processo para um processo de mentoria, um processo, às vezes, de consultoria para uma empresa, porque eu atendo grupos, equipes que têm um mesmo objetivo. Então, eu não sei se eu respondi isso para você do jeito que você... Respondeu. Como eu fiz a pergunta, e como eu disse, eu tenho a minha posição pessoal, e então não vou deixar de dar. Lógico. A minha... Quando eu fiz meu curso, meu mestrado, e escolhi como tema de dissertação um desenho do coaching no Brasil, o contexto do coaching no Brasil, eu pesquisei muito, quer dizer, eu pesquisei não só por conta da dissertação, como também por exigências do orientador, para dar algumas respostas. E uma das perguntas que ele me fez e me insistiu é: como é que eu garanto que o coaching faz o que ele diz que faz? E por que ele é diferente da mentoria? Mas vamos procurar isso dentro de um arcabouço teórico, não simplesmente porque alguém pensa isso ou pensa aquilo. Então, para resumir, eu fui pesquisar lá no passado, e na década de 80, os acadêmicos, os estudiosos da época, viam o coaching como uma função dentro da mentoria. Inclusive, alguns autores até relacionavam os instrumentais que um bom mentor deve ter, e o coaching aparecia como um desses instrumentais, exatamente nessa parte que você está falando, ou seja, existe um momento em que você precisa fazer algumas perguntas, ouvir as respostas, decodificar aquilo que você está ouvindo, e num determinado instante, perceber aonde que o teu cliente, no caso, está no limite da descoberta que ele tem capacidade de fazer. Porque muitas escolas dizem, não, você tem que ir perguntando, e manda o cara procurar não sei o quê, enfim. Mas só que hoje ninguém tem tempo para ficar gastando nessa busca contínua. Então, neste instante, principalmente dos anos... no começo desse século aqui, nos últimos 20 e poucos anos, ganhou muita dimensão o coaching como a busca, o conflito lá, e principalmente baseado no livro do Timothy Galloway, o Inner Game, o conflito do Self 1 e Self 2, né? Os dois que ficam brigando entre si para a descoberta, para o caminho. Só que você precisa ter alguém que esteja ali percebendo o seguinte: onde é que está o limite que esse cara pode continuar sozinho, ou eu preciso dar algum input para ele, alguma ajuda, algum empurrão, e é o que o coach esportivo faz, é o que se trouxe isso para um ambiente corporativo e até pessoal. Então, o que eu vejo hoje
basicamente tudo que você falou, ou seja, o coaching, ele tem um instrumental, ele me leva a fazer um determinado trabalho, mas há um momento em que ou eu viro um mentor e ajudo, ou então nós vamos ficar patinando e antes do cara ter resultado, ele vai ficar frustrado, irritado, carimbe com que adjetivo quiser. E aí, então a gente acabou pensando igual, sem a gente ter combinado antes. Mas, Youssef, olha, eu adorei o papo, mas esse aqui, como é um papo tipo de bar, o garçom está chegando e pedindo para a gente sair, que está fechando a casa. Eu gostaria que você te desse suas palavras finais aí, a gente marca outro dia para continuar e levantar outra polêmica. Ah, legal. Como um bom coach, eu sempre termino com uma pergunta, porque um jovem chamado Bruno Gimenez me fez uma entrevista e eu fiquei assim, pasmo, né? Adorei demais a pergunta. Ele falou: você nasceu para ser o que você nasceu para ser? Ou você nasceu para ser o necessário para ser? Eu respondi: eu nasci para ser tudo que nasci para ser. Pense nisso você também e faça essa pergunta para vocês que estão nos ouvindo. Você nasceu para ser tudo que nasceu para ser? Bom, em outro momento eu te respondo. Nesse instante, o garçom está empurrando a gente para fora. Eu agradeço demais a tua atenção e vamos manter sempre esse canal aberto para outros bate-papos tão agradáveis como esse. Ok, estou sempre à disposição, Mário. Um abraço para você. Um abraço também. Terminando Encontros Inteligentes. O sucesso na visão de quem chegou lá, com Mário Divo. Rádio Cloud Coaching. Não perca Encontros Inteligentes. O sucesso na visão de quem chegou lá, com Mário Divo. Sempre às terças-feiras, às 8 da manhã, com reprise na quarta às 12 horas e na quinta às 16 horas, aqui na Rádio Cloud Coaching. Acesse o nosso site radio.cloudcoaching.com.br e baixe o nosso aplicativo na Google Store.